Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segurança Empresarial na Prática, o podcast da ICTS Security. Né? A gente tem esse projeto, né, para dar visibilidade à segurança empresarial, segurança corporativa, enfim, no cenário nacional, internacional, enfim, trazendo grandes nomes, né, para o nosso bate-papo. Então, muito feliz de começar essa nova temporada com a presença ilustre de um grande gestor de segurança, né, um cara que eu admiro, é um amigo, né, como muitos que a carreira me trouxe aí, um amigo especial. E vamos trazer aqui para o nosso programa Roger Salvador, né, o gestor de segurança que tem muito a contribuir, e hoje aqui vai ser um bate-papo, meu amigo. E depois de muitas tentativas, indas e vindas, desde agosto, a gente aí, depois de 8 meses, conseguindo sentar. Um prazer ter você aqui com a gente, cara. Seja bem-vinda. Obrigado, Saulo. Acho que assim, não tem palavras, né, para assim, expressar assim, o quanto isso é legal, né? Não só pelo que você falou, nossa amizade, né, as nossas experiências, já falamos várias vezes aí em muitos cafés, né? Mas eu acho que o programa, né, acho que o que vocês fazem aqui é super importante para o nosso negócio, para o nosso setor, né? E dá oportunidade também de muita informação que é tácita aí ser explícita aqui, né, para outros profissionais. Né? Então, super legal aí essa ideia de realmente colocar o conhecimento também aqui na prática, né? Exato, essa é a nossa intenção. Então, por isso que a gente traz grandes nomes, pessoas que são admiradas aí, né, assim, dentro da área de segurança e que tem conhecimento para contribuir. E aí hoje, né, você tem, acho que vamos começar falando de você, né, esses mais de 20 anos aí de carreira, desde o teu início. Eu conheço, mas vamos falar para o público aí um pouco, explanar, né, o Roger durante todo esse período, por onde você passou, quais as tuas caminhadas. Perfeito. E que te trouxeram até aqui. Então fica à vontade para contar um pouco do Roger e a tua trajetória. Bom, eu comecei a minha carreira como militar, né? Entrei lá em 1998, né? Fiz uma carreira bem legal, assim, né? Cheguei até a posição de sargento, né? Então passei por todas as fases ali, por todos os momentos, né, que um militar pode passar num tempo como o meu, que era um militar temporário, né? E então tive essa oportunidade aí, né, de aprender muito sobre a caserna, né? Os principais padrões, né? Que acho que a maioria dos profissionais, não todos, mas hoje você pega uma grande porcentagem, né? Teve essa mesma passagem. Então isso foi se formando já, né? Esse perfil para trabalhar direto na área de segurança. E quando eu saí, o primeiro emprego que eu tive foi em shopping center. Mas tive essa primeira oportunidade, né? Aprendi um pouco. Você fica 7 anos no ambiente militar e você tem você acaba esquecendo como é a vida civil, né? Naturalmente. E a primeira saída foi um choque, assim, né? Já imediato, né? A gente vê que o mundo civil é bem diferente. Mas eu acredito que a própria vivência militar me deu condições de poder fazer essa mudança, né? E rapidamente me adaptar ao nosso ambiente civil. Né? Então, o ambiente shopping center é um ambiente volátil pra caramba, tem muita crise, muito problema, né? No dia a dia, você sabe disso, passou muitos anos, né, nesse ambiente. E então tive que fazer uma virada muito rápida, né? Essa adaptação. Fiquei uma média de 1 ano e 8 meses nesse ambiente. Depois fui logo para coordenação em uma empresa de segurança. Também tive a oportunidade de assumir uma regional ali com diversos clientes, né? E fiz um trabalho bem legal também, né? Colocando essa experiência que eu tive, né? Mas também o que eu adquiri nesse período dentro do shopping, né? E isso fez com que eu crescesse rapidamente na empresa. Então, assumi uma coordenação regional. Infelizmente, a empresa, né, com seus problemas administrativos, acabou, né, saindo do mercado. Porém, eu fui parar num dos clientes, dos maiores clientes dessa empresa, né, que era uma empresa do agro,
né, de usinas de cana-de-açúcar, né, produção de etanol, açúcar. E, cara, ali começou realmente a minha carreira empresarial, posso dizer. Né, que é quando você trabalha em uma empresa que tem uma estrutura, né? Não que uma empresa de segurança não tenha, né? Pelo contrário, hoje até muito mais do que antigamente, né? As empresas de hoje já respiram mais a segurança empresarial, né? Mas antigamente era muito mais operação mesmo, né? Aquele Era muito campo, né? Exato, muito campo. Né? Então, quando eu caí numa empresa, né, grande de produção, ali eu tive que realmente... Aí que eu entendi, né, a necessidade de me aperfeiçoar mais. Então, né, nessa cadeira eu comecei a estudar, né, me especializar no tema em si. Fiquei praticamente ali 2 anos, né, nessa empresa, aprendendo até, né, como líder na cadeira de liderança. Logo, a empresa foi comprada por uma multinacional, né? E como eu já tinha adiantado, tinha feito um bom trabalho, né? Já tinha padrões, né? Eu já tinha uma equipe já bem consolidada. A multinacional, na compra, ela me coloca numa cadeira corporativa, né? É lógico que eu estou resumindo, né? Sim, sim. Foram muitas lutas ali, muitas vezes apresentando o trabalho, né? Mostrando, né, os resultados que nós tínhamos até ali. E então eu sentei nessa cadeira. Então eu comecei a construir realmente do zero, né, a segurança empresarial dessa empresa. Porque quando ela vem, ela tinha já adquirido algumas outras empresas familiares e ela se torna a segunda maior produtora de açúcar e etanol do Brasil, sem padrões. Caramba. Né? Então eu lembro que quando eu comecei a visitar as unidades, eu tinha o cara do laboratório que cobria o horário de almoço do vigilante. Aí tinha A vida como ela é. A vida como ela é, né? O cara da agrícola cobria as férias do vigilante, né? Então era tipo amarrar cachorro com linguiça, sim, né? Sim, então, assim, o desafio era gigante. Não era só implantar um processo, um procedimento, né? Escrever procedimento. Era estrutural mesmo, estrutural, né? E cultural. Cultural. Né? Você sai de uma empresa familiar, cada uma com o seu formato, cada um com o seu jeito, né? E não é só o fato de ser diversas empresas, mas eu tinha Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo. A diversidade de empresa e a diversidade cultural, né, de regional. Exatamente. E isso, assim, foi desafiador, né? Porque e tinha as pessoas já nas unidades. Então não era só chegar lá e mudou tudo, né? A vida é nova agora, mas era conquistar essas pessoas, né? Apresentar que tinha um projeto por trás, trazer essas pessoas para o meu lado, né? Adquirir ali confiança, lealdade, né? Que é algo que faz muita diferença, né? Para você poder fazer ter a certeza que as pessoas estão com você, né? Então esse desafio foi um dos maiores da minha carreira, né? Então, e aí paralelamente a isso, e conhecendo os problemas das empresas. Que cada região tinha um problema. Uma região era assalto a herbicida, por exemplo, né, a defensivos agrícolas. A outra eu tinha tráfico de droga em caminhões próximos de fronteira. Na outra eu tinha invasão de terra. Na outra, corte de áreas, né, de preservação ambiental. Então, o agro, ele é, assim, um nível de problema, né, é gigantesco. Então, eu tive que fazer toda essa absorção das unidades, implantação de processo, confiança de time e também entendendo os problemas que nós tínhamos, né? Então foi um período bem extenso assim para poder ter entender toda essa dinâmica e definir as estratégias para poder realmente implantar um padrão, né? Demorou um período longo, né? E para isso eu tive que me aproximar das unidades, me aproximar das lideranças, cada setor, né? Porque a segurança sempre, na visão, muitas vezes, de quem não conhece, né? Acaba sendo que nós somos inimigos, né? Nós estamos chegando para causar problema. É o pessoal que diz não. Não pelo não. Exatamente. Só que assim, eu tive um caminho ali para construir isso, né? Então, foi bem cansativo,
deu trabalho, mas nós conseguimos ali ter um padrão, né, num período bem longo e que permanece até hoje nessa empresa, né? Você ficou 12 anos lá, né? 13 anos, 12 para 13, 13, 12 anos. Então, assim, você resumiu bem essa caminhada. Cara, dá para ficar aqui um tempão contando histórias, né? E aí, dali... Bom, acho que ali foi, assim, acho que o passo, né, de implantar, né, um processo de segurança empresarial, desde política, né, nós não tínhamos uma direção. Né? Então, assim, a empresa, ela sempre, quando eu consegui estruturar e dar padrão, a primeira coisa foi aprovar uma política de segurança para falar o que nós fazemos, né, qual é o objetivo, qual é a missão dessa área, e falar para o mercado. Que a empresa, quando nós finalizamos o processo de implantação, ela abriu o Capital? Abriu capital. E com isso, então nós conseguimos também colocar isso como uma referência, né? Que a empresa também estava preparada, pensando não só que quando começou o pilar sustentabilidade, que, né, como se fortaleceu os programas, e nós também já conseguimos ali entrar com, opa, aqui tem também mais um pilar, que é a segurança dos nossos produtos, né? Segurança do deslocamento portuário, né? Contaminação de alimento. Então a gente conseguiu ter um padrão para poder também entrar nesse momento. Isso, né? Aí é quando a gente fala da estratégia da segurança alinhada ao negócio e trazendo resultado, né? Exatamente. E como eu acho que foi um ponto, né, que eu acabei comentando agora há pouco, foi essa passagem também, essa chegada próxima das unidades, né? Então, por exemplo, você tinha um gerente industrial. Para ele, o produto, fazer o etanol, fazer o açúcar, né, que é o produto final, era o foco dele. Então, não existe... Assim, não tinha padronização. Entra a cana e faz o produto, bota no caminhão e vende. É o foco do cara. É o foco do cara. Aí vai lá, quando chega, né, o profissional de segurança falando, cara, tá certo, você vai fazer, mas você vai fazer certinho, tá? Você vai tirar a cana com padrão. Você vai deslocar a cana para lá com padrão. Você vai entrar dentro da usina com padrão. Você vai passar por uma balança de uma forma padronizada, com segurança, garantindo que vai acontecer o peso, né? Então, quanto mais a gente entrava, mais eu tinha necessidade dessa sinergia com os meus parceiros, né? Sim. Então, nesse tempo, foi um trabalho longo de também apresentar a segurança para quem já estava dentro, né? Muita gente já conhecia, sabia que existia, via os resultados ali muitas vezes, quando a gente chegava batendo na porta e falava, olha, tem um trabalho aqui que eu vim fazer na sua unidade, só que, sabe, ninguém se interessava. Então foi também um período de adaptação e mostrar o objetivo, né? O porquê o valor, lá, né? o valor, né? Da segurança. Exatamente. Para o negócio. Porque senão você vira só o chato, né? Exatamente. Dentro desse convencimento, dessa busca por aliados estratégicos ali, acho que é muito isso, né? Dá para fazer mais seguro. Sim. E isso vai ser importante para a companhia, né? Exatamente. E o fato também de você conseguir investimento, né? Também, porque uma área corporativa muitas vezes não tem o dinheiro para fazer. Então, quem tem é o cara da ponta, né? Produção. É a unidade lá, usando a empresa como referência, Sim. né? Mas você chegar lá e falar, cara, ó, preciso de 1 milhão aqui para fazer um investimento na sua unidade. Ele falou, não, o cara não confiar em você. Ele vai falar, não, vou investir 1 milhão num equipamento que vai aumentar minha produtividade. Sem dúvida, né? Uma colhedora nova, pô, imagina quanto não aumenta, né, de produção. Exato. Então você tem todo esse... Eu tive que fazer todo esse meio de campo, né? Toda essa aproximação para que eles permanecessem do meu lado ali. Tudo que eu falava, não, vamos lá, tem que ter patrocinador no projeto. Sim. Então foi feito todo esse trabalho também, né? Para chegar num ambiente e realmente falar assim, poxa, nós temos uma companhia, uma multinacional que tem padrões, né? Tem procedimentos e ela realmente entrega o que ela precisa entregar de uma maneira segura. E os desafios, né? Porque quando a gente implanta, se desenha tudo, é bonitão, né? Tá tudo bem estruturado, só que as coisas vão acontecendo. Né? Sim. Você tem ali... Quando você mapeia todo um processo agrícola,
né? Estou usando muito o exemplo do... E a gente vai puxar bastante essa tua experiência aqui. A gente tá só no preâmbulo aqui. Só ainda. No preâmbulo. Mas assim, né? Então você tem toda essa dinâmica que acontece, né? E você tem que preparar seu time para ter essa pegada também, né? Ter essa visão, né? Então foi tudo isso em, vamos lá, 2 anos de trabalho, cara. Então é um negócio assim insano, né? Isso que eu falei que foi uma das maiores, acho que falar em termos de experiência, foi uma das maiores que eu tive na carreira, né? Esse período. 13 anos. E aí depois de lá você mudou de segmento, né? Mudei, cara. Aí eu fui... Acho que chegou um momento, né, que você olha e fala, cara, beleza, tem desafio pra caramba, mas existem outros lugares pra nadar também, né? E aí foi quando eu recebi realmente um desafio aí, né, para voltar pro varejo depois de muitos anos, né? E aí já numa empresa, né, poxa, gigantesca, né, referência. E foi onde eu aceitei o desafio, né? E hoje eu atuo no varejo aí também, um cenário bem diferente do que eu comecei, né? Sim. Hoje muito mais... posso dizer assim, não só dinâmico, mas com o próprio clima organizado, muito mais atualizado, né? Outros tipos de problemas, né? De crimes mesmo, né? Então... o varejo de luxo tem, assim, tudo tem risco, né? Mas aí é um capítulo à parte e você tá num gigante também, né? Em questão de volume de pessoas, de veículos, de ativos, ali é um baita desafio, né, também. Sem dúvida, né? E assim, poxa, quando você olha para trás, né? Fala, poxa, passei pelo exército, você não percebe, né, cara, o quanto você vai pegando de bagagem, né? Fala, pô, passei pelo exército, passei por uma multinacional do agronegócio, né? Não faz sentido o varejo, mas acho que isso é o sentido da segurança empresarial, do profissional de segurança empresarial, né? Eu falo muito pro meu time, né, no dia a dia, cara, nós estamos prontos para assumir qualquer negócio, né? Eu até brinco, se me der um carrinho de pipoca, vai funcionar, vai vender e seguro. E vai estar seguro, né? Que nós temos essa habilidade, né? Sim. Eu acho que todo profissional que trabalha um segmento ou seja, para investigação de fraude, segurança empresarial, segurança patrimonial em si, né, que é muito operação, sim. Cara, auditoria, cai em qualquer segmento, as ferramentas são tantas que a gente dá conta, né? Sim. Então, acho que para mim foi como se eu virasse, realmente eu estivesse lá no agro, de repente eu virei a chave, cara, no outro dia eu já estava pronto pro varejo, né? Então foi uma coisa impressionante. Que é uma escola também, Que né? é uma escola. Mas eu falo que aí, acho que se complementam, né? E tornam o gestor de segurança mais... Assim, a gente acaba ficando mais cascudo, né? Mais com a musculatura para aguentar esses desafios e com um repertório muito mais amplo, né? E aí você falou, né? Putz, quando eu olho lá do exército, cara, se você tivesse que resumir esses teus 24 anos agora de segurança, cara, como é que você resumiria, cara, essa tua trajetória aí? Perseverança. Palavra. É a hora que acho que chega, a gente tem momentos, né, que você olha assim e fala, cara, não vai dar, né? Mas aí, pô, persevera, estuda, né? Exatamente. E dá certo. Então, acho que essa palavra resume um pouquinho desses 24 anos aí de profissão. É isso, né? Cara, que bacana. Não, pô, e bom que nesse início a gente acabou falando várias coisas que tinha previsto aqui, enfim, mas acho que agora dá pra gente entrar mais nos detalhes do dia a dia, né? Você já falou como foi sua entrada no agro, né? Eu ia perguntar, pô, como que foi? Já as principais atribuições, acho que você também colocou ali na tua chegada, pelo trabalho que você fez, a empresa incorporada, daqui a pouco você já está numa cadeira corporativa ali, tendo que olhar o processo por completo, em várias unidades, em várias regiões, com culturas diferentes, então já o desafio já começa ali. E, cara, como que é fazer gestão de riscos em áreas... Porque quando você pensa em agro, você fala, cara, são hectares e hectares de terra. Exato. E você olha assim, você fala...
como é que eu vou fazer segurança nesta jossa? Por onde eu começo? Então, assim, cara, para quem a gente fala de segurança empresarial na prática, né, para o nosso público que tem curiosidade ou vem, né, consumir nossos episódios para aprender, cara, por onde eu começo? Quando você fala de agro, você fala de áreas imensas. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto que dá pra gente... E não vale começar do início, né? Por onde começa? Começa pelo início. Começa pelo início. Mas você sabe que eu acho que esse é um ponto que dá pra gente explorar bem, cara, que é a dinâmica do agro, né? Eu vou falar especificamente do nosso... desse mercado que, cara, é como você mesmo disse, é amplo. O que eu fiz, né? E a força motriz do país, né? Exato. É o que sustenta, né? É o que mantém o país aí no auge. E é interessante porque eu sempre tive um olhar... O agro ele pode ser saqueado. Né? Você pega vou pegar uma unidade. Tem diversos problemas. Você tem uma fraude, muitas vezes, instalada no... É normal. A gente bate aqui às vezes sem querer, mas vamos embora. Tem uma fraude muitas vezes instalada na área agrícola. Cara, por mais que aquilo pode estar sangrando a empresa, ela não para, entendeu? Aquilo não barra ela. Você tem um assalto e que leva produtos que serão aplicados dentro de um planejamento. Cara, aquilo é um negócio que se passa muito rápido. Então isso faz do agro um lugar onde muita gente acaba não olhando com detalhe, né? Então, tanto que uma empresa muitas vezes fatura versus o que ela perde, né? Acaba ficando... Claro. Cara, aquele obstáculo passou. Passou. Resolve. Exato. Então, o que a gente descobriu quando nós realmente implantamos uma área de segurança empresarial? Que... assim, existiam perdas gigantescas, né? Perdas muitas vezes que não foram nem possível de mensurar pelo tempo que existia. Porém, tinha formas de estancar aquilo, né? De parar. E não só mitigar, né? A gente muitas vezes fala, vamos mitigar um processo e aquilo fica ali. Em algum momento ele pode mudar e voltar a acontecer novamente. Mas também ter processos consolidados, bem amplos, para blindar mesmo. Para blindar. E o mais importante, eu acho que esse ponto que eu quero entrar qual foi o primeiro passo que eu dei? Eu não cheguei lá e falei, gente, acabou a farra. Bateu na mesa, falou, acabou. Como alguns times por aí, né? Falaram há pouco tempo. Dá uma cutucada aí na galera. Mas assim, não é se acabou a farra, né, cara? Eu acho que seria, cara, algo até complexo para poder defender. Né? Mas eu fui entender. A primeira coisa que eu fiz, poxa, o que é quando sai a cana da terra, né? Melhor, vou voltar um pouquinho. Como a cana é plantada? Porque muitas vezes você pensa, não, vai furtar, vai roubar o produto final, que é o etanol e o açúcar, que é, né, um produto... Valor agregado já instalado. Só ali. que a maior perda, ela está na logística. Porque para chegar a cana na terra, ela tem que ser preparada a terra. Então você tem lá os produtos, né, que são direcionados ali, né, muitos defensivos. Fertilizantes, né, calcários, são diversos. E muitas vezes ele não chega lá. Esse é um grande problema. Então, imagina só uma área comercial que ela faz um cálculo de produção onde ela fala assim, eu vou vender 50 mil sacas de açúcar. E ela faz todo um planejamento. Ela pergunta para a área agrícola, para a área industrial, quanto eu posso vender? 50 mil. Então todo mundo se prepara para 50 mil. Só que quando não chega, por exemplo, o preparo da terra, já tem um impacto, certo? Ali já começa, muitas vezes, a produção de uma cana sem uma sacarose, né? Uma boa sacarose e tal. Isso no final, no cálculo final, vai dar uma diferença de, vamos lá, 10 mil sacas, 10 milhões de sacas de açúcar. Vou subir um pouco. Então, olha só o impacto, eu estou falando de um ponto. Sim. Olha o impacto que isso vai trazer no final. Na receita da empresa. Todo o planejamento. Sim. Né? Planejou plantar, colher, produzir X para faturar Y. Né? Exato. Se isso não acontece, logo... Eu não vou entregar. E eu já fiz um planejamento.
Eu vendi açúcar, muitas vezes, esse açúcar. Eu vendi esse etanol. Já comprometeu, Já né? comprometeu. E aí, como é que eu faço? Não vai dar. Eu vou comprar de um terceiro. Muito mais caro para entregar para o meu cliente. Então, imagina, uma empresa produtora ter que comprar de um outro, né, de um outro produtor para poder entregar. Porque você não consegue, que até a qualidade pode estar prejudicada. Né? Exato. Então, assim, até você falou, quem está começando, cara, onde eu olho? A primeira coisa é você entender todos os processos, todos. E é tempo. É um diagnóstico mesmo. Né? É você sentar ali com o cara da produção e falar, cara, como planta? Peraí, como aplica? Às vezes tem um aplicador. Onde está essa semente, né? Assim, não, olha que coisa. Coisas, detalhes, ó. Você tem a cana baixa e você tem a cana alta. Tem um aplicador do defensivo. Quando a cana tá alta, você tem uma tubulação que leva ela por pé da cana. Se ela tá baixa, você tem o menor que ele espalha. Se o cara trocar isso, acabou, cara. Você não, assim, seu planejamento já mudou, entendeu? Caramba, porque não vai atender, né, aquela demanda do veneno para aquela praga e tal. Então eu fui entender isso, para depois eu começar a falar de risco, né? Então foi todo esse trajeto até a indústria, né, chegar numa balança e falar, peraí, como que pode fraudar uma balança? O caminhão tá pesando, vê outro, põe a roda atrás do mesmo, né? Alterou a tara do caminhão, a hora que ele sai diferente. Então assim, vai lá para a sonda que tira a cana. A sonda numa usina é o pior lugar, porque é ali que ele faz o teste da sacarose. Então quando ele coleta a sacarose, ele fala, opa, essa sacarose aqui tá, né, não lembro agora o cálculo, mas, né, mas é uma ótima sacarose. E aí ele pega e fala, isso aqui vai dar tantos sacos de açúcar. Só que ele já mensura. Só que se alguém chegar lá, ele tira, vou usar um exemplo, eu sou a usina, você é um fornecedor. Você traz a cana que você produz. Eu só compro sua cana. Você que trata, você que cuida, e eu praticamente confio em você, certo? A gente tem um contrato. Então você sabe quais são os meios, né, que serão utilizados para que você entregue essa cana. Só que o que eu faço? Eu vou até a unidade, consigo um apoio dentro de um departamento como esse, que é o departamento de laboratório, né? E ali eu faço uma análise, né? Eu espero quem faz a análise, quem faz a coleta, ele vai receber a minha cana, que é da usina, que eu tratei, que eu cuidei, que eu fiz, né, tudo que eu tinha que fazer. Você fez todo o controle de qualidade. Fiz todo o controle de qualidade. E vai receber a cana do Saulo, que ele não fez. Ele falou, não, eu tenho já o meu caminho. Quando chegar lá, eu simplesmente, eu que sou muitas vezes o cara lá do laboratório, eu troco essas análises e passo a registrar essa cana boa no seu nome. Como se fosse do fornecedor. Como se fosse do fornecedor. Isso daí, cara, mudou totalmente, não só o planejamento novamente, mas também se você colocar em termos de dinheiro, ali é uma das maiores perdas de uma unidade. Então, assim, para isso eu fui entender como é o laboratório, como é a coleta, como faz a análise de sacarose. Então, parece ser simples, né? Você simples só... não, eu fui lá e implantei diversos processos. Eu atuei em diversos momentos de combate à fraude e tal. Não, tem que ir até o fim. Eu não estou falando que isso acontecia, sabe? Mas eram possibilidades, né? E depois você vai para a indústria, né, final, onde é a produção do açúcar, né, que ali tem o desvio. Ou via caminhão em trajeto, ou saca mesmo, né, quando trabalhar muito com sacas de 50 quilos, bags, o próprio desvio. Então, cara, toda a cadeia tem oportunidade, a cadeia toda logística. E quando você parte para etanol, né? É outro, cara, a mágica já é outra, né, que os caras fazem. E aí onde que eu fui lá entender como que eu faço o peso do etanol. É massa, né, ou volume. Então você tem toda a graduação de termômetro do tanque, que é qual é a... Só aprendi com você. Você falou a questão da temperatura, ela altera... Exato, a temperatura, né? A alça... eu falando alça, cara. A massa, né, aumentou, ele fica mais... O tanque cheio, leve. A massa diminuiu, ele fica pesado e o tanque menor. Então, se o cara souber alterar isso, ele sai com 200, 300, 400 litros a mais, né? Ou o desvio da balança, geração de nota. Cara, assim, é muita oportunidade, né? Então, eu não trabalhei em outros segmentos do agro.
mas eu conheço, né? Eu tive algumas oportunidades de trabalhar com soja, alguma coisa que a empresa ela era uma empresa de commodities. Tá. Mas sempre os modus operandes, cara, tirando a forma de, muitas vezes, de produto, mas a linha de produção, a linha de colheita, pesagem, análise, é quase praticamente a mesma, né? Então, existe meio que uns padrões, Sim. né? E entendendo isso, junto com o meu time, né? Eu tinha um time que também tinha também que aprendeu a fazer isso, né? Estudou muito junto. Nós conseguimos realmente entender toda a dinâmica do agro. Isso dentro da indústria, né? Eu falei, como eu disse, Desde o plantio. do plantio até a produção final. E quando você sai, né? Você sai desse ambiente, aí também você parte para, muitas vezes, um envolvimento do próprio crime organizado. E é isso que eu ia falar, porque assim, então, beleza, ficou claro pro pessoal, assim, primeiro você tem que conhecer o teu negócio, não existe atalho, né? Para você ser estratégico, você tem que ir lá estudar, olhar ponto a ponto, dentro desse fluxograma de processo do plantio, colheita, produção e saída do produto final, cara, tem várias possibilidades de ruptura, né? Que é onde as vulnerabilidades ali identificadas. Isso você está falando de um processo, né? A gente falou de um processo controlado, né? E feito pela empresa. Exato. Aí, saindo disso, quais os outros riscos que são externos? Você trouxe alguns na tua fala inicial, porque assim, a gente estamos falando de áreas de fronteira. Sim. Quais outros roubo de maquinário, né? Porque, sim. Eu fui na AgriShow lá, cara, tem uns maquinários que custam bilhões de reais. Exato. Então, o que tem? Outras preocupações que tem que... Sim. Porque, diferente de uma empresa que você fala, pô, coloquei aqui, subi cerca, bonitinho, coloquei um controle de acesso. Tem minhas câmeras. Tem minha câmera, só entra quem eu quero. No agro, é outra coisa. E é interessante, cara, que você tem duas, né? Quando você olha dentro você tem a linha verde, que é toda a linha de campo, né? A linha agrícola. Aprendi com você também isso aí. Você tem a linha amarela, que entra as máquinas dentro da indústria, né? E a linha azul, que é todo o caminho para o porto. Eu né? aprendi isso aí. Então são 3 linhas que nós mapeamos, né? Esses processos todos. E eu falei bastante agora a linha verde, né? Mas a linha verde inclui muitas vezes o roubo, o furto de maquinários, né? As máquinas maiores, como colhedoras, praticamente zero. Você tem muito risco de ter incêndio. Tá. Incêndio criminoso mesmo, muitas vezes. Poxa, às vezes numa plantação, imagina, você falou, todo um controle, daqui a pouco vai alguém lá e faz um incêndio. Exato. A gente tinha períodos, por exemplo, períodos de entre safra que fazia dispensa de pessoal. Cara, muita gente não queria sair. Então, quando demitia, ele ficava pé da vida, ia lá, metia fogo na cana. Quem estava lá no meio? A máquina. Muitas vezes a máquina pegava fogo. Ou até mesmo intempérie, né? Pega a região de Mato Grosso do Sul, sol, 40, sensação térmica 45, a máquina quente, palha de cana, fogo. Acabou, espontâneo ali. Exatamente. E aí desencadeia diversas perdas, porque se você, por exemplo, a cana, o incêndio criminoso. Pô, você imagina, eu preparei o solo, gastei tudo que eu falei, né? Produto, né? Preparo. Aí eu tô com a cana quase, né? Se desenvolvendo, alguém taca fogo criminoso. Queima tudo aquilo. Muita gente fala, a usina, não tô aqui para defender, mas eu trabalhei muito tempo, a usina me tacou fogo. Não, cara. Hoje em dia já tem estrutura para fazer a colheita da cana crua. Né? Tá. É muito difícil. Acho que lá você vê alguns pontos no Nordeste que planta muita cana em morro, né? Você tem ainda um ou outro que é controlado. E alguns lugares que, quando você vai fazer uma queima controlada, você tem que avisar CETESB, né? Diversos outros órgãos, né? Fazer todo um processo que existe. Só que quando vem a queima, cara, não é só isso. E se você não tiver bem embasado, vem a multa ainda. Exato. Mesmo você não sendo culpado. Exato. Então, assim, pegando toda essa linha, né, que eu falei, a linha verde ali, existem esses riscos, os que são causados por terceiros e os que são, muitas vezes, que acontecem pela operação, né? Cara, então, o furto de maquinário mesmo, os tratores, né, tratores leves,
né? Os caras assaltam muitas vezes o operador, ou muitas vezes a empresa deixa esses tratores, né? Vai começar uma frente, por exemplo, leva as máquinas para começar e as quadrilhas vivem estudando, né? Mapeando. Porque às vezes é isso, às vezes o cara é um pequeno produtor, ele fala, pô, você não vou conseguir comprar um trator. Exato. Acabou. Aí ele entrou dentro de uma fazenda aí, acabou, você não acha mais. Não, né? não acha. E fora do país também, né? E fora as do nossas país. fronteiras, né? Então as nossas fronteiras é muito fácil sair daqui, né? Sim. Pelo menos eram, né? Na época que eu tava lá, hoje eu sei que tem muito trabalho, né? Tem hoje a própria... Quando você pega a própria polícia, né, cara, tem especializado nisso. Tem um impacto muito grande, então Exato. você imagina. Aí a gente já falou aí de maquinário, aí tem os defensivos agrícolas, tem uma série de outros crimes que acabam impactando no negócio. Você falou de tráfico de drogas, né? Sim, Enfim. casos de... Você trabalha perto de uma fronteira, você tem um fluxo grande de caminhões, né? Cara, os caras, muitas vezes, o próprio motorista nem sabe, né? Ele pega um caminhão num determinado ponto, atravessa, o que é natural, né? E aí isso impacta diretamente. Então, nós tínhamos que mapear tudo, né? Então, às vezes chegava lá, ó, tem um caminhão aqui preso com droga. Então, isso, né? Todos os tipos de problema a gente enfrentava, né? Então, foi isso. E também, acho que um dos pontos que não só pelo fato do furto, mas também da contaminação, né? Aconteceu muito de ter furto de açúcar, né? Por exemplo, destino para o porto. Tá. Então tinha o furto de uma parte do açúcar do caminhão e era complementado com areia, cara. Então chegava... no meio do trajeto... No meio do trajeto, o cara tira lá 500 quilos de açúcar e coloca a areia na mesma quantidade. Quando chega no porto, faz as análises, né? E muitas vezes passa, porque tem pontos específicos, Sim. os caras conhecem. Conhece, exatamente. E cai na moega do porto e vai pro navio, contamina o navio, cara. Então, esse trabalho, né, nosso de se antecipar, melhorar análise, alinhamento com o pessoal do próprio porto na época, né, para poder ampliar isso. Então, foi um trabalho, como eu disse, a linha azul inteira ali tinha oportunidades, né, em tudo. Então, você tem... É um processo gigante. Exato, né? Parece que é simples e não é. E assim, é um trabalho de longo prazo, né? Que você falou. Não é pro dia para noite, dia para noite que você consegue fazer esse... Você precisa ter um plano, né? Exato. Por isso que eu falei, por onde começa? Porque você olha, você fala, cara, o agro é uma imensidão. Isso. Mas aí, você lida desde o início... Não, se você... Vamos lá, basicamente, o que... qualquer pessoa, né, que tem um conhecimento um pouco mínimo assim do nosso negócio, ele fala, vou fazer uma análise de risco. Perfeito. Mas é aí que tá. Se você não conhecer o negócio a fundo, se você não conversar com o cara que planta, se você não conversar com o cara que produz, se você não conversar com o caminhoneiro, né, o cara que sai com açúcar, o cara que sai com etanol, o cara do laboratório. E se você conversar com esses caras, você fala, cara, como é que... aí. Acontece, ouvi dizer que acontece. Não, você já coleta. Por isso que a análise de risco é super importante. Sim. Assim, mas se você não souber o que olhar... Perfeito. Você entrega um coisa documento fica muito trás. legal, um documento, né? Uma análise de risco ali. E, poxa, mas você talvez não saiba exatamente o que mais se perde. Exato. Muitas vezes você fala, eu tô preocupado com a portaria da usina. Vai sair uma bateria, vai sair um galão de óleo. É importante, ele entra dentro desse trabalho. Sim. Mas não é ali que te dá a maior perda, né? Então Sim. tem muita coisa, né, para você realmente olhar e o desenho do processo em ter realmente, sabe, a consistência nisso, né? E aí você tem parceiros, por exemplo, você contratou uma empresa de segurança. Cara, você tem que praticamente moldar essa empresa da forma que ela precisa trabalhar. Né? Pro teu negócio. Pro teu negócio. Então, eu sou de uma empresa de segurança e eu tô pronto para todos os negócios. Não adianta, cara. Você trabalhou no shopping é diferente, trabalhou no agro é diferente. É uma lógica, sim, é uma lógica. Mas nós temos uma necessidade muito grande das empresas terem esse feeling de esse negócio eu vou entender e vou trabalhar diferente.
Ali você tem que... Aí o dono do negócio tem que pôr a mão, né? Exato. O gestor de segurança tem que moldar. Porque assim, as prestadoras de serviço, elas vão te entregar o profissional de segurança de forma genérica ali. O cara tem a formação básica e você vai ter que treinar, né? E focar o cara e saber onde olhar. E é muito disso. Eu sofri muito isso, né, na siderurgia. Você está num processo muito diferente. Você não tem uma usina siderúrgica em cada não é banco, né? Você fala, cara, trabalhou em banco, você trabalha em todas as agências. Exato. Não, você não tem. Você deve ter, sei lá, 5 no Brasil. Como é que você molda um profissional desse? Se você não, de fato, não pegar ali e direcionar o que aquele profissional tem que fazer, seja na balança, seja na portaria, seja até nos processos de rondas internas, né? Enfim, tudo tem um foco e tem que ter um objetivo muito diferente. Exatamente. Né? Muito específico. Você fala, tá sendo um caminhão com combustível. Cara, ele tem lacre. O cara tem que garantir que está sendo com lacre, que ele foi emitida a nota corretamente. É uma série de análises ali que você fala, poxa... O vigilante, né, cara, aquilo, muitas vezes o profissional ele vai para lá e fala, eu vou ficar lá cara crachá, né? E não é. Ele faz parte do processo de gestão de riscos, né? Total. E isso tá dentro da análise, né? Qual que é a solução? Uma das soluções, não a solução, mas para que esse processo aqui ele seja mitigado ou o impacto seja o menor possível, é que ele faça o processo. E ele dá o ok, né? Carimba, dá o ok no sistema, né, cara? Então ali sai. Então você vê que você administra até isso, né? Fica dentro da nossa gestão o preparo desse time, né? Por isso que essa parceria com bons fornecedores é super importante também. E olha como é interessante, né? A gente fala... Né, dos pilares da segurança, enfim, a gente tem uma metodologia, né, quando a gente fala de CTS, sim. Mas aqui não é para falar de CTS, mas a gente bate muito no pilar de pessoas. Você vê que tudo que a gente falou aqui, a gente falou de política, você fala de procedimento, mas quando a gente fala de acompanhar os processos, você vê que na grande maioria as rupturas tem o envolvimento de pessoas ali. Então esse pilar dentro para o gestor de segurança, pessoas, ele é fundamental, né, cara? Assim, ele é onde a gente tem que investir muito o nosso tempo. Exatamente. Né? Assim, na formação, na construção de uma liderança, né, que seja inspiradora, sim, e tal. E aí, até trazendo aqui um parênteses, né, por te acompanhar muito de perto, você é um cara que já recebeu... Né, o pessoal saber aí, mas, né, você é um cara que já foi muito premiado, vamos dizer assim, né? Acho que sim, é isso. Pela tua liderança na gestão de pessoas dentro da segurança. Sim. Né? Então, assim, quem não sabe, então, né, esse cara aqui é uma referência na liderança de pessoas. E por isso que teus resultados sempre apareceram, né? E aí, acho que mudando aqui, mudando não, né, mas acho que dentro do contexto, dentro do contexto que a gente falou, e você vê que pessoas permeiam, sim, tudo que a gente falou aqui dentro da gestão de risco. Cara, qual é essa fórmula aí do Roger? Você já recebeu, só que eu conheço, que eu compartilhei contigo, né, trabalhamos sim, juntos, sim. Acho que foi umas 2 vezes no mínimo, e eu não tenho dúvida que devem ter tido outras enfim, outras glórias aí. E aí eu queria que você compartilhasse, cara, porque assim, você pode até aperfeiçoar, né, a sim, liderança, a gestão de pessoas, né, existem formas de você, mas no teu caso ela é muito genuína, ela é muito natural, né, e acho que vem desde o teu início lá e você soube potencializar, né, a teu favor para a entrega de resultado. Como que você planeja isso? Como que você faz? Eu sei que é muito instintivo, é muito, sim, né, sim, genuíno, mas acho que a gente aprende, né, com caras como você, cara. Então, e aí você trazer isso pro resultado, né? Porque não é ser o chefe bonzinho. Não. É o cara que gosta de gente, mas faz isso em prol do negócio. Não, perfeito. Bom, você me perguntar isso, né, é brincadeira, né, cara? Pra mim isso é referência, mas, cara, eu acho que a gente já falou muito sobre isso, né?
Eu acredito muito sabe, cara, no olho, né? Eu tive a sorte de ter alguns líderes, né, na minha caminhada que realmente olharam no meu olho e foram verdadeiros comigo, né? Me falaram tudo que tinha que falar, né, da melhor maneira possível, né? Então, acho que toda pessoa que inspira, ela teve uma inspiração antes, né? Alguém para você se inspirar. Então, eu tive a sorte de ter pessoas, né, que me ensinaram até como... Pô, muitas vezes assim, cara, coloca essa camisa pra dentro, sabe? Senão ninguém vai te respeitar, né? Então, aquelas pessoas que muitas vezes a gente fala, pô, o cara é antiquado, né? Dos antigas e tal. Mas isso foi me dando algumas ferramentas pra ter essa percepção de quem é essa pessoa, né? Então, eu sempre começo um relacionamento conhecendo ela. E eu não conheço ninguém que não tenha problemas, né? Para pessoas que têm sonhos, pessoas que têm, poxa, né, anseios. Então, poxa, se eu não puder fazer parte disso, quando eu falo fazer parte, é pelo menos ouvi-las, né? Eu não vou ter um relacionamento profundo com essas pessoas. Por mais que você fale, eu já ouvi muita gente falando, você não tem que ter isso com um profissional, com um colaborador. E quando eu falo de você se aproximar, não é, poxa, eu vou resolver o problema dela, ou eu vou me meter na vida dela, não é isso. Vou chamar lá no domingo para comer uma pizza na minha casa. Não necessariamente eu preciso ter isso. Exato. Mas é legal, poxa, quando eu for falar com ela, até onde eu posso ir? Até onde ela vai aguentar, muitas vezes, uma cobrança, até onde ela vai suportar ali, receber uma carga de trabalho, né? Então, acho que com isso eu consigo colocar cada pessoa no seu devido lugar, né? E aos poucos, conquistando, né, essa relação, conquistando essa confiança, essas pessoas elas começam a dar o melhor delas, sabe? Entregar mais. E muitas vezes é pelo que nós somos, né? Muitas vezes eu tenho momentos na empresa, que eu duvido que não tenha alguém que não ficou feliz. Eu não fiquei feliz com determinado tema, mas eu faço porque eu tenho pessoas ali que eu quero honrar. Sim. Então, acho que honrar as pessoas, né? Acho que essa é a palavra. Desde quando você inicia um processo de liderança, para mim é fundamental, né? Então, o meu time, todo mundo que... eu carrego uma coisa comigo, que meu avô é já falecido, mas ele era subtenente da Polícia Militar, né? E apesar dele ser das antigas, ele tinha uma coisa que sempre falava assim, ninguém pode sair de perto de você pior do que chegou. Ele era um cara bem brincalhão, né? Sorridente. E é uma frase simples, porém verdadeira, cara, muito verdadeira. Então, assim, poxa, pode ser o seu colaborador, pode ser até seu chefe, cara, né? Que muitas vezes precisa ali de alguém para aguentar a pressão, né? Para dar aquela... né? Tirar o estresse ali muitas vezes, né? Muita coisa. E você tá ali, não, calma, tô aqui, né? Vou te ajudar. E o colaborador não é diferente, né? Você passa uma missão para ele e depois você sai e fala, se vira, né? Poxa, ele vai muitas vezes ele vai se virar, né? Vai dar o jeito dele. Sim. Mas se eu sou uma pessoa exigente no meu dia a dia, né? Eu gosto das coisas da maneira, não da maneira que da forma que tem que se entregar mesmo, né? Padronizada, né? Organizada. Então, para isso eu preciso estar junto, eu preciso segurar na mão. Uma hora eu vou soltar. Lógico. Né? Também não vou ficar a vida toda ali. Não, esse cara aqui, coitadinho. Não, eu ensino, né? Eu ajudo, eu tô junto, eu olho no olho, né? Eu passo a passo se necessário. Na hora que eu soltar da mão, né? Ele vai ter que pedalar ali, né? Sim, a bike vai rodar sim. sozinha. Então, eu tenho isso comigo, né? De começar um relacionamento profissional dessa forma. E, cara... E quando você coloca cada um na sua cadeira, eu tenho um cara que ele é muito bom analista. Esse cara pode ser um grande analista de risco. Então, esse aqui eu posso colocar, né, essas informações que ele vai se desenvolver. Eu tenho outro que ele é líder nato. Então, eu não vou gastar tempo dele. Ele pode aprender? Pode. Mas eu quero ele envolvido com o time. Né? O outro, ele é muito mais operação. Poxa, eu vou afundar ele na doca, entendeu, né? Entende, cara. O cara vai vibrar, né? O cara vai vibrar. Então, assim,
a partir do momento que você conhece as pessoas de uma forma mais profunda, você consegue distribuí-las no lugar certo, então a motivação, ela vem naturalmente, né? Sim. Então, pelo menos eu falo pela minha experiência, né? Então, E sem dúvida é vencedora, cara, assim, você é um cara que consegue mobilizar as pessoas de uma forma muito genuína e o pessoal entrega, né? Então, isso é muito bacana. E aí você falou, né? Acho que é importante. E essa relação genuína, ela permite até que você... Como é que eu posso dizer? Assim, você consiga cobrar a pessoa da forma que vai ser mais eficiente, né? Exato. Exatamente. Que tem isso, né? Então, claro. Às vezes você fala assim, mas eu falei igual para todo mundo, só um que não entendeu, ou outro não entendeu, mas, cara, às vezes é isso. É que nem filho, não tem jeito, né? Não muda. Exato. Você sabe que você pode ser mais duro, que vai ficar tudo bem. Tem o outro que você sabe que tem que ser, você vai motivar de um outro jeito e vai escalar as pessoas nos seus devidos né, lugares ali que você consegue extrair melhor da habilidade. Eu falei porque assim, a gente falou muito foi falando de pessoas e acho que é importante dar essa visibilidade, porque você é um cara que faz com muita maestria. E aí, mudando, né, a gente falou de pessoas aqui, de formação de time, Sim. etc. Acho que... E aí uma curiosidade que eu tenho olhar processo, pessoas, que é o elo fraco da corrente, tem jeito, é onde está ali o cara desmotivado, ou o cara que, né, recebe uma proposta indecente ali para trocar uma amostrinha. Você fala, mas eu só vou trocar uma amostra com análise de sucarose ali. É sacarose, né? Sacarose. Sacarose, porque, não tô fazendo nada demais, só tô mudando ali de lugar. Então, porque é isso, às vezes o cara tá ali, enfim, sozinho e tal. E aí onde eu falo, você tem o processo, você tem a pessoa treinada, né, minimamente, e aí no agro, quando a gente fala de tecnologia, cara, assim, em áreas de plantações né, imensas e etc., que tem, assim, de possibilidades de que possa ajudar o gestor dentro desse universo, cara? Cara, olha, hoje até muito mais, né, assim, a gente vai numa feira de tecnologia... Evoluiu bastante, Evoluiu né? bastante, você pega aí, por exemplo, a área florestal, por exemplo, né, não saindo do principal tema, mas eu participei recentemente aí de um evento e eu vi tanta coisa ali que eu nem imaginava que tinha, né, a atualização, ela tá muito constante hoje. Sim, sim. Mas, cara, existem algumas ferramentas, né, algumas tecnologias que são, assim, posso dizer assim, que são praticamente fundamentais ali. Quando você tem, por exemplo, vou pegar o que é mais, por exemplo, algo que se usa muito no agro, combustível. As máquinas precisam de combustível para trabalhar. Sim. Então você põe um caminhão, comboio, lotado de combustível para rodar o campo. Esse caminhão sai, tipo, 6 horas da tarde e volta às 6 horas da manhã no outro dia, exemplo. Nossa. Ele vai fazendo os seus abastecimentos, ele tem um cronograma. Sim. E algumas máquinas, elas têm, por mais que uma gasta mais que a outra, às vezes uma está trabalhando num terreno mais inclinado, a outra está no plano, né? E isso faz com que ela tenha uma variação menor ou maior. Só que, cara, independente disso, ela vai gastar uma quantidade ali pelo trabalho dela. Você tem uma média, tem né? Uma média, pra poder... Mas, de repente, se você vai fazer uma análise, você vê lá, 600 litros a mais numa noite. 300 litros a mais numa noite, né? Então, quando você olha essas operações, né? Você começa a enxergar esse tipo de variação, você começa a ter uma inclinação aí um pouco maior para trabalhar nas estatísticas, né? Sim. Então é um lugar onde eu explorei por muito tempo, né? Essas variações. Os indicadores eles trazem muito, né? Exatamente, que é um ponto que a gente não falou ainda, né? Esses são os principais indicadores, né? Que você escolhe dentro do que você tem de informação, né? Então, poxa, pegando o combustível como exemplo, cara, tinha muitos casos que a gente analisava, falou, essa máquina aqui trabalhou e fez 600 litros a mais. Absurdo. E vamos analisar ela todo o processo, da hora que ela sai, da hora que ela, né? Primeira coisa, eu descarto todas as possibilidades de alguém ter ido lá e feito alguma coisa, né?
Então eu começo a olhar a produtividade dela. Opa, não, tá tudo certo, foi feita a revisão. Aí eu vou olhar o que aconteceu ali. Como que esse cara foi lá e colocou 600 litros a mais? Aí vem a sacada, né? A tecnologia, por exemplo, do controle do combustível. Sistema de tag. Tag na boca do combustível, tag na ponta do revólver lá, de abastecimento. Pô, os caras colocam a boca na mesma frota numa bombona no meio do campo, abastecem aqui, abastecem no outro, porque é o que dá o start. Sim. E fazem o abastecimento. E faz o desvio do combustível. O desvio de combustível. Fala, cara, mas isso é possível? Quando você implanta um processo que muitas vezes a empresa que está fazendo aquilo, ela não estudou todo o negócio, aí vem novamente, eu criei a tecnologia, mas eu não sei o que... a hora que você colocar o tag lá só vai funcionar dessa forma. Mas tem um cara muito inteligente por trás que está pensando, pô, e se eu, né, duplicar isso aqui, colocar ali, eu também... O cara testa e dá certo. Dá certo. Só que ele também não pensa que em um determinado momento, uma área muito bem preparada, que estudou tudo, tá olhando também o consumo, né? Porque quando você chega num nível de que você dominou todo o seu negócio e a sua segurança tá bem consolidada, você consegue olhar outras coisas. Exato. Então, por isso que eu falei, os indicadores que você define, eles que te norteiam também para você fazer diversas... Você para de correr, né? Só de transpirar, que fala, cara, vamos começar agora a olhar números. Você falou uma coisa no início, eu tenho cerca, eu tenho câmera, eu tenho monitoramento. Cara, eu tô fazendo certinho o apontamento do produto que está sendo aplicado, está sendo bem feito. Tem auditoria, né? Porque eu sou área de segurança, eu muitas vezes vou no pós, né? Opa, furtaram aqui. Opa, tem um sinal aqui. Eu vou lá. Agora, como você tem, no meu caso, eu tinha uma parceria muito grande com a área de auditoria. Inclusive, a minha área ficou muito tempo dentro da área de auditoria, né? Com essa sinergia. Então, enquanto a auditoria fazia a varredura e falava, opa, aqui tem um ponto. A gente ia lá e investigava, né? E levantava esse ponto. Aí você pega a auditoria e falou, olha, faltou aqui. Faltou aqui. Coisa. A gente percorre todo o caminho. Exato. Até chegar na prevenção. Exatamente. E aí vem a sinergia. Porque eu vou fazer tudo isso e aí entra o órgão público, né? Entra também as áreas de inteligência, né? Porque no final eu vou encontrar muitas vezes uma quadrilha ali né, instalada. Exato. Então tem todo esse ponto que começa nas análises, cria-se, né, toda a parte de análise de risco, tudo que a gente analisou, e depois os indicadores para medir tudo isso, que são também dados que a segurança precisava receber. Então a tecnologia em si, ela tem muita coisa, como eu disse, mas não elimina 100%, né, o problema, porque tem sempre os caras... O homem tá por trás, né, cara? Sempre alguém pensando como burlar. Hoje você tem sistema de drones, né, que fazem acompanhamento, né, que podem fazer esses acompanhamentos. Você tem o próprio monitoramento de veículos, que é coisa simples. Sim. Mas você consegue saber se o caminhão saiu da rota. Ponto né? A, ponto B, enfim. Ponto A, ponto B, quanto tempo ele levou no deslocamento, se ele parou, quanto tempo. Então, todos os dados, né, que você consegue coletar, aí a área de segurança se torna uma área muito estratégica, né? Porque a auditoria realmente ela tem um planejamento. Eu vou olhar o processo X nesse período. A segurança não, eu vou olhar o Y, hoje eu vou lá, entendeu, né? Apesar do planejamento, mas, cara, aqui tá diferente. Bota a lupa. Vamos lá, entendeu? Então, assim, essa quando a gente fala, poxa, é uma área importante, muito, porque eu até usava que nós éramos a espada da companhia, né? O diretor lá, quem fosse, tem um problema aqui, nós íamos lá para cortar o mal. Sim. Então, com inteligência, né? Então, isso a tecnologia variada. Quando você entra também para investigação aí, né? A gente sabe hoje, muitos dos nossos ouvintes aí que trabalham com investigação sabem as possibilidades de você poder trazer mais tecnologia para isso. Mas acho que eu praticamente tive a oportunidade de trabalhar com essas tecnologias para poder chegar aos resultados, né? E o monitoramento interno das cabines, né? Também importante, ver como o cara se comporta, áudio. Então, tudo isso ajudava muito o nosso trabalho lá. Beleza, cara. E assim, falamos bastante de agro, assim. Agora, caminhando para nossa reta final aí do nosso bate-papo que voou, quais os aprendizados que o agro
trouxe para você, que você pôde aplicar nos teus desafios, né, seguintes aí? Poxa, cara, acho que o agro, ele assim, foi uma escola onde eu consegui colocar tudo que eu aprendi, sabe? Pô, fiz minhas MBAs da vida, né? Meus cursos, cara. Então era um lugar onde eu tive a oportunidade de aplicar tudo, né? Ali eu aperfeiçoei como fazer as minhas análises. Hoje, meu padrão de análise de risco hoje, ele é um padrão que eu, apesar de ter ferramentas de algo, né, que já são conhecidas, eu tenho um jeito de fazer, né, que eu desenvolvi e hoje até aplico na atual empresa, né, que eu estou. Isso me dá as informações que eu preciso, né? E lá eu tive essa oportunidade de, cara, errar muito, né? E por ser muito grande, né? Então, poxa, aplica numa unidade, você vai para uma outra região, cara, se aplica e te dá um resultado até, né, diferente do que você tinha ali. Então, essa possibilidade, essa diversidade de informações, né, fez muita diferença. Eu acho que o fato também cultural, cara, de entender as regiões, como eu disse, o agro é amplo, né? Então você trabalhar perto de uma fronteira, você trabalhar perto de um garimpo, você trabalhar perto de uma cidade populosa, né? Então você ter profissionais diferentes, pessoas com um olhar diferente, né? Então, novamente, uma diversidade de pessoas e a visão, né? Então, às vezes eu chegava numa unidade, conversava com uma pessoa ali para olhar, ter uma visão agrícola, como funcionava. Cara, a hora que eu ia para outra, aquilo que eu aprendi lá me dava, né, a oportunidade de chegar lá e falar a mesma língua, né? Então, e é interessante, Saulo, que toda vez que eu me encontrava, porque eu tenho vários amigos no setor, né, cara? Então, pô, eu me encontro com o cara que cuida da área florestal, né? A gente conversa, cara, a gente tá falando do mesmo lugar, entendeu? Os problemas são muito assim, o cara lá, ele rouba madeira. Mas, cara, o jeito de ser, né, é muito, muito idêntico. Então, me proporcionou, assim, um entendimento tão amplo, né, para qualquer setor. Quando eu cheguei no agro, no varejo, né, falei, caramba, meu, é totalmente diferente, lógico. A gente tem outros problemas, o perfil é diferente, trabalha diretamente com o cliente, né, com o lojista. Só que aquela, sabe, segurança de ter vivido tantas coisas grandes, né, que aquilo ali se torna até algo, parece que é simples. Não é que é simples, é muito, é complicado. Sim. Mas, sabe, a segurança de você falar, cara, eu enfrentei coisas muito maiores, grandes, né, grandes, né, quadrilhas, né, eu vivenciei exatamente a mesma então, coisa. acho que o agro... Não é que você minimiza o desafio seguinte, é que você vai muito mais preparado. Exato, né? É repertório, cara, assim, meu, de legal. uma vida. Eu não tenho, se eu não tiver, eu busco, né? Eu vou desenvolver. Então, o agro me deu isso, né? Musculatura. Musculatura, exatamente. E, cara, é uma paixão que não sai, né? Cara, quem trabalha... Eu sou suspeito para falar. Então, por mais, lógico, hoje eu sou muito, assim, eu sou apaixonado no que eu faço, né? Não é diferente, né? Tudo que eu falo aqui, se eu for falar do varejo amanhã, sim, cara, vai ter exatamente, muito, né? exatamente. Mas, assim, foi um pilar importantíssimo da minha carreira, né? Da minha vida. E conheci também, cara, profissionais ali, cara, assim, que hoje ainda são referência para mim. Às vezes eu busco, né, os meus gurus aí que eu tenho, né, meus ex-líderes também, né, pessoas que me lideraram aí, que me deram um pouquinho do que eu sou, né, então isso eu trago diretamente desse meu tempo do agro, né. Que legal, cara, muito bom. E aí pensando aqui, né, Roger de 2025 falando pro Roger de 1998. Que mensagem você deixaria pro Roger lá de trás? Está começando a carreira na área de segurança. A gente tem muita gente que ouve a gente que está nessa transição, né? Seja da carreira militar pro mundo corporativo, né? E enfim, assim, o que você deixaria que é uma mensagem para você mesmo, que na verdade, né, a gente está transmitindo para o pessoal que está aqui ouvindo a gente e se inspirando também. Cara, a primeira coisa que eu ia falar, valeu a pena. Tá valendo, né? Ainda não acabou, mas tá valendo. Cara, tem muita
muita teoria para se estudar, né? Muita coisa eu aprendi. E também foi criada, né? De 98 para cá, muita coisa nova. Mas assim, tem muita gente, tem muita sabedoria, cara. O que eu faço muito, fiz muito na minha carreira, foi buscar a mentoria. Mentoria, às vezes, que, cara, é uma conversa. LinkedIn, cara, LinkedIn é um mar para se mergulhar, cara. Então, assim, às vezes eu quero falar sobre um determinado tema. Pô, tem lá um cara dentro do meu, né? Da minha rede ali, que o cara é especialista nisso. Pô, metia a cara, ia lá e falava. Então, assim, faria tudo novamente, né? Mas, assim, uma coisa que eu colocaria, assim, como prioridade, assim, cara, sabe, não fechar o olho em alguns momentos, passar por momentos fechando o olho, assim, sabe, ser mais guerreiro, né? Ter mais coragem. Acho que no início faltou um pouco disso. Natural. Mas hoje eu entendo que da mesma forma que deu certo, se eu pudesse passar essa mensagem, falar, cara, vai, fecha o olho e vai. Então, só vai, né? Só vai. Né? Lógico, com planejamento, né? Com tudo que eu passei, mas eu acredito que a bagagem no final, cara, é o que, quando eu colocar ela no chão, né? Eu vou falar, caramba, cara, tem coisa, né? Tem, né? E tem coisa para compartilhar. Sim. Que eu acho que isso que é legal, né? Sem dúvida. Poder compartilhar assim como muitos compartilharam comigo, né? Acho que a caminhada é essa aí para mim hoje. Muito bom, cara. Porra, muito feliz de ter tido esse bate-papo contigo aqui, te agradecer, né? Tiramos do papel esse nosso... Cara, demorou, mas deu tudo certo. Muita perseverança, tá vendo? Aí, e quase não dá certo hoje. Viemos, né? Estamos aqui de noite, mas obrigado, né? E, pô, um prazer estar com você aqui. Mensagem final aí, antes da gente terminar, para o público. Eu acredito, cara, acho que primeiro agradecer, tá? Que é essa oportunidade, né? Puxa, esse espaço é sensacional, cara. Coloca a gente também, né, para falar um pouco, né, um pouquinho do que a gente tem de experiência. E é um espaço, assim, cara, que tem que parabenizar vocês. Muito obrigado aí por essa oportunidade. Acho que falo em nome de todos que passaram, os que vão passar também. Legal, né? Cara. Mas valeu mesmo, cara. Eu acredito aí que... Eu acredito não. Eu deixo a mensagem assim, não, tenham coragem, né? Quando houver o convite de passar por aqui, deixar um pouquinho da experiência, né? Daquilo que que é importante para nossa área também, né? Muito. Então eu acredito muito nesse trabalho que vocês fazem, né? Eu acho que isso aqui é fundamental para todos nós, né? Eu sempre estou assistindo, não perco aí um episódio de vocês, né? E fico feliz em fazer parte desse grupo agora. Agora você tá no grupo seleto, tá vendo? E começamos a temporada com você, cara. Um prazerzão. Legal. Obrigado. Então, pessoal, finalizamos aí mais um episódio, né, do Segurança Empresarial na Prática. Sigam as nossas redes. Então, nosso canal no YouTube tem todos os episódios, né? Agora essa temporada nova começando aí em 2025. Instagram, LinkedIn. Então, LinkedIn da CTS Security tem, né, todos os nossos materiais, enfim, os nossos estudos, né, que a gente solta, podcasts, enfim, tudo que a gente pode contribuir para o mercado de segurança. Tá bom? Obrigado por terem acompanhado a gente até agora. Um abraço, até a próxima. Isso aí, um abraço.